Primeira leitura, Atos 6, versículo 8 a 15, Salmo Responsorial 118, Evangelho segundo São João, capítulo 6, versículos 22 a 29. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades perto do lugar onde tinham comido o pão depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos caminhando ainda nesse tempo de Páscoa, da Páscoa. Nós estaremos aí nesses 50 dias até nos preparando também para o Pentecostes, onde o Espírito Santo virá sobre os apóstolos irão pregar o Evangelho. E não esquecendo que a Virgem Maria também estava nesse grande momento em que o Espírito Santo desceu. E nesse tempo pascal, nós estamos aí nesta sequência do Evangelho de São João. Começamos lá na Quaresma, no quarto domingo. Começamos ali com o capítulo 5 do Evangelho de São João. Entramos na Semana Santa, depois veio a Páscoa, estamos celebrando a Páscoa e estamos vivendo essa sequência do Evangelho, estamos no capítulo 6. O capítulo 6 do Evangelho de São João é marcado com a multiplicação dos pães, que faz uma ponte para a Eucaristia. Então Jesus multiplicou os pães, depois que aquela multidão foi saciada, eles mataram a fome com 5 pães e 2 peixes, 5.000 pessoas. No outro evangelho, o outro evangelista vai dizer, sem contar as mulheres e as crianças. Jesus despede, então, a multidão e, em seguida, ele vai rezar. Ele pede para os apóstolos pegarem a barca e ir para o outro lado. E, de repente, Jesus vem andando sobre as águas, ao encontro dos apóstolos. Quando eles chegam na margem, aquela multidão que tinha comido aqueles pães e aqueles peixes, eles já queriam fazer com que Jesus fosse um profeta, né? Eles estavam dizendo, é um grande profeta, queriam elegê-lo como profeta. Aquela multidão vai seguindo os apóstolos pela margem e até que chegam ao local onde Jesus já estava com os apóstolos. E aí vem o evangelho de hoje. Jesus começa a conversar com eles a partir de uma pergunta que foi feita. Quando encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe. Estamos no Evangelho de São João, capítulo 6, do versículo 22 até o 29. Então eles disseram, Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu, em verdade, eu vos digo, estás me procurando não porque vistes sinais,
mas porque comestes pão e ficaste satisfeito. E agora, meus irmãos, nós chegamos ao cume deste evangelho, quando Jesus diz para ele: esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, que o Filho do Homem vos dará. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Então a pergunta é essa: que alimento é esse que nós precisamos nos esforçar para tê-lo e alimentarmos com ele? Que alimento é esse? Na medida que nós vamos dando continuidade ao evangelho, nós vamos ver. Mas Jesus, ele já começa a fazer com que aquela multidão ela se desperte para um novo alimento que será necessário para a nossa vida. Nós veremos depois Jesus falando que é ele mesmo esse alimento, mas por enquanto Jesus está despertando nele o desejo. É preciso se esforçar por este alimento. Porque no nosso dia a dia, nós sabemos muito bem que as pessoas trabalham para comprar o pão, para comprar o feijão, para comprar o arroz, a batata e assim por diante, que são os alimentos necessários para que nós não morramos. Então, se nós não comemos, é óbvio que nós vamos morrer. Por isso há um esforço para arrumar um emprego. Quantas pessoas que fazem sacrifícios, por exemplo, ali em São Paulo, pessoas que acordam 3 horas da manhã para pegar o metrô, para depois pegar o ônibus e até chegar ao local do emprego, porque eles precisam se esforçar, no caso, para tirar o sustento de cada dia. E olha que isso não é fácil. E às vezes ganham aquele saláriozinho tão pequeno, apenas para as necessidades. Mas há um esforço, por exemplo, acordar cedo. Olhe lá o homem do campo, que acorda cedo, tirar o leite da vaca, acorda cedo para deixar já tudo certinho, para dar de comer a galinha, ao porco, ao gado. Tudo isso é um esforço que a pessoa faz para ganhar o salário, para tirar o seu sustento. Então, quando aquela multidão ela vai ao encontro de Jesus e elas demonstram essa preocupação: Rabi, quando chegastes aqui, porque Jesus tinha alimentado eles com aqueles pães e aqueles peixes. Jesus agora, ele dá uma tonalidade diferente. É preciso se esforçar por um novo alimento. Mas que alimento é esse? Jesus vai dizer: a minha carne e o meu sangue. Aí Jesus vai dizer: eu sou o pão descido do céu. Não como aquele pão que lá no deserto o pessoal sentiu fome e Deus os alimentou com o maná. Aí Jesus disse: mas aquele alimento que eles tiveram, que matou a fome deles, sim, eles se alimentaram, mas eles morreram. Aí Jesus está dizendo: eu quero dar um alimento agora, um alimento que vai fazer com que você tenha vida, vida em abundância. Eu quero dar um alimento que vocês não irão morrer. No deserto eles morreram, mas eu quero agora alimentar vocês com um alimento que não vai fazer vocês morrerem. Imagina, nós temos um alimento que nós jamais iremos morrer. Você está entendendo o que Jesus está suscitando no coração de todo aquele povo? Porque, repito, esse alimento do dia a dia que nós nos alimentamos, nós morremos. Não é isso que acontece? Até os gulosos que, com o pecado da gula, eles acham que eles comendo, eles não irão morrer, eles morrem. Mas Jesus está dizendo que nós precisamos nos esforçar
para comer esse alimento. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna. Está entendendo? Um alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Nós estamos, repito, no Evangelho de São João, capítulo 6, dos versículos 22 a 29, e eu acabei de ler o versículo 27. Nós precisamos nos esforçar. Da mesma forma que há um esforço constante para nos alimentarmos com esse alimento do dia a dia, muito mais ainda, Jesus está mostrando que esse alimento que nós nos esforçamos, o do dia a dia, o do pão, da carne, sabe lá o quê? Que nós precisamos nos esforçar. Ele está dizendo agora, eu vou dar um alimento que você vai precisar se esforçar muito mais ainda. Aí eu pergunto para você, é claro que Jesus está falando aqui da Eucaristia. Nós daremos continuidade durante esses dias, nós veremos a continuidade, né, de tudo isso. Mas agora é isso. Você tem se esforçado para comungar? Você tem lutado para receber a Eucaristia? Ou você entrou na onda dos hereges, ou seja, os protestantes que não acreditam na presença de Jesus na Eucaristia e por isso eles não comungam? Um católico que não comunga, que não recebe a Eucaristia e não quer receber, ele já é um protestante. Ele já está vivendo a heresia de não acreditar na presença de Jesus na Eucaristia. E tem uma coisa, aqueles que não comungam, a alma vai ficando fraca. O corpo também, mas a alma vai ficando fraca. O que é que acontece quando uma pessoa não se alimenta? O corpo vai ficando fraco. Quem não se alimenta da Eucaristia, a alma vai enfraquecendo. O pecado vai dominando. Porque nós precisamos entender que quando nós comungamos, nós recebemos nosso Senhor Jesus Cristo. Agora eu quero abrir um parêntese e nas outras homilias eu vou reforçar isso. Para receber a Eucaristia, não se pode receber em estado de pecado mortal. Então, se você está aí com os pecados contra os mandamentos da lei de Deus, você só poderá comungar depois que se confessar, porque senão será uma comunhão sacrílega, ou seja, será uma comunhão aonde a pessoa, quando ela está em estado de pecado mortal, ela não pode receber a Eucaristia, como São Paulo mesmo diz. Aquele que come o corpo e o sangue do Senhor indignamente está tomando a sua própria condenação. Então ela não pode comungar. E quando ela comunga, ela comete um outro pecado mortal. Já caiu no pecado mortal e agora está caindo em outro pecado mortal, que é justamente o que não deve, que não é para receber a Eucaristia. E isso incute um sacrilégio. Eu sei que, infelizmente, e aqui não estou para falar mal dos sacerdotes, mas infelizmente tem sacerdotes por aí que está dizendo que não tem problema, que Jesus veio para o pecador. Claro, ele veio para o pecador sim, mas não importa se você está no pecado, você pode comungar. Sim, ele veio para o pecador que se arrepende, para aí sim, depois que ele se arrepender e confessar os seus pecados, aí ele está livre para receber a Eucaristia. Fechando parênteses, porque eu ainda vou falar sobre isso depois, algumas vezes, nós precisamos receber a Eucaristia. É necessário. E para nós recebermos a Eucaristia, nós precisaremos participar da Santa Missa. Por isso que o domingo é o dia do Senhor e no domingo nós precisamos estar lá para participar do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo e depois de nós nos alimentarmos ali no sacrifício do Senhor do pão da palavra,
nós nos alimentarmos também do pão da Eucaristia, que é necessário para a nossa sobrevivência espiritual. Meus irmãos, nós vamos ver isso depois. Jesus dizendo que aquele que come da carne dele e bebe do sangue, ele vai ressuscitar essa pessoa no último dia. Você quer ir para o céu? Tão comum que, lembrando do que eu falei antes, é preciso estar em estado de graça para receber nosso Senhor na Eucaristia. E graças a Deus, a Igreja Católica, ou seja, os membros da Igreja Católica entenderam o valor da Eucaristia, entenderam que Jesus está presente na Eucaristia porque ele falou sobre isso. E aqui nós podemos distinguir a Igreja Católica de qualquer outra religião e até das seitas, viu? Dos protestantismo e tudo mais. Porque só na Igreja Católica nós cremos na presença de Jesus eucarístico. As outras religiões não acreditam, mas nós cremos. Então eu pergunto mais uma vez, diante do que Jesus está falando no Evangelho de hoje, você tem se esforçado para participar da missa e receber e participando da missa se alimentar da carne e do sangue do Senhor? Ou você vai de vez em quando? Pense nisso. Você tem dado o valor devido à Eucaristia? Você tem dado? Quantas vezes você foi na missa no ano de 2023? Você procurou ir todos os domingos? Ou você procurou ir todos os dias? É bonito nós vermos tantos católicos que se esforçam e participam da missa diariamente, não só no domingo, mas diariamente. Eles compreenderam da necessidade, do valor que a nossa alma tem de se alimentar de Deus. Mas quantas vezes? Nós estamos em 2024, nós estamos agora no mês de abril. Do dia 1º de janeiro deste ano até hoje, quantas missas você faltou? E quantas missas você participou? O número de missas que você participou é maior ou menor em relação ao que você participou? Meus irmãos, o número de missas que nós devemos participar deve ser sempre maior em relação àquele número que nós não participamos. Lembrando que se você perde a missa, ou seja, você não vai na missa por preguiça, você não pode comungar na próxima missa. Você vai ter que se confessar para receber a Eucaristia, porque aí inclui no pecado do 3º mandamento, que é guardar os domingos e festas. Você não guardou o domingo, então agora vai ter que passar pela confissão para depois comungar. E eu tenho dito isso ultimamente. Aquele que perde a missa, que não vai na missa por preguiça ou outra situação, o seu caminho agora não é ir participar da missa, mas é buscar o confessionário para se reconciliar com Deus. Você entendeu? Uma vez entendido, esforçai-vos. Se esforce pelo alimento que o Senhor quer nos dar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você que acompanha o canal. Se inscreva e compartilhe para que mais pessoas possam ser evangelizadas. Deus abençoe.